Muito bem, nesta agradabilíssima manhã outonal, mas está parecendo, é inverno, mas está com cara de manhã de outono, nós nos encontramos no centro de São Paulo. E o local onde nós nos encontramos é o sindicato dos Sintoresp, né, dos empregados de hotéis, restaurantes, bares similares, um dos maiores sindicatos da capital, um dos maiores sindicatos brasileiros, e onde eu já trabalhei em várias ocasiões e me sinto muito à vontade aqui nesta casa. Eu quero agradecer muitíssimo o presidente Calazans, que é meu amigo de muitos anos, também o Rubens, que hoje é o secretário-geral, que de certa forma toca o cotidiano do sindicato, a Andréia, jornalista, que nos ajudou aqui na facilitação do estúdio, o Isaac, o Fábio e todos os demais companheiros de trabalho, amigos nossos de longa data. E eu vou falar com o Vivaldo Barbosa. O Vivaldo Barbosa é um trabalhista histórico, um nacionalista histórico. É um homem que tem uma passagem muito positiva pela política brasileira, 3 mandatos parlamentares, um deles na condição de deputado constituinte. Eu tenho até um livro aqui, olha, que é o livro do Diácono Colboré, e vejo aqui na página 535 que o Vivaldo tirou nota 10 em todos os quesitos. Então nós vamos hoje conversar aqui, porque numa entrevista, um bate-papo, com um constituinte nota 10 e um político nota 10 e um cidadão nota 10, porque não basta ser apenas um bom parlamentar, tem que ser um político bom, né? Assim, no geral, na sua trajetória, e uma pessoa também boa, humanamente boa. Então, Vivaldo, eu quero dizer da minha alegria de bater um papo contigo hoje, e certamente jornalista é uma vantagem. Enquanto trabalha, aprende. Então, assim, ganha para aprender, tá? Então, no nosso cotidiano, você entrevista um médico, você entrevista um engenheiro, você entrevista um parlamentar, você entrevista um porteiro de prédio, um taxista, você está trabalhando e aprendendo ao mesmo tempo. Isso é uma profissão generosa nesse sentido, que muito me gratifica. A casa aqui é uma casa trabalhista, porque o Calazans, presidente, é getulista. Então, na sala dele, que agora ele tá um pouco afastado, tem lá um retrato muito bonito do Getúlio. E uma vez eu perguntei, seu Calazans, por que você é getulista? Ele disse, eu sou getulista por uma razão primeira. Getúlio era nacionalista. E segundo, toda a legislação trabalhista, nós devemos ao Getúlio, à organização sindical e tudo mais. Então, Calazans, muito obrigado, você mora no meu coração, e seguiremos aqui com o Vivaldo. Tudo bem com você, Vivaldo? Tudo bem. Eu que estou muito contente e alegre, Franzinho, estar conversando aqui com você, com todos os seus colaboradores aí, com todos os seus ouvintes. E estou aqui, talvez mais do que você, aprendendo. Porque quando a gente dialoga com o jornalista, com a sua perspicácia, o seu conhecimento acumulado, a sua capacidade de análise, a gente aprende muito. Os políticos aprendem muito num diálogo como este. De maneira que eu estou muito contente de estar aqui com você, realmente bem agradecido pelo convite e, sem dúvida alguma, sairei daqui sabendo mais do que entrei. Todos nós. Muito obrigado, Vivaldo. Vivaldo, eu vou falar um pouco sobre a Assembleia Nacional Constituinte, que eu tenho cá comigo a impressão que foi o grande pacto social brasileiro, pacto progressista, porque tem os pactos que jogam tudo para trás, a elite quer sempre fazer o pacto que você só limpa a mesa que ela utilizou, né? A Constituinte foi um pacto social construído com as forças democráticas, movimentos populares, com a elite política brasileira no bom sentido, e que nos conduziu para a frente, né? E você foi um artífice desse pacto que a extrema-direita bombardeia. O outro que dizia que ia jogar entre as 4 linhas da Constituição, mentira. Tudo que eles queriam era bombardear esse grande pacto que nós conseguimos obter através da
Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte. Eu vejo aqui na página 535, vou ler aqui, você foi nota 10 no primeiro turno, nota 10 no segundo turno e nota 10 no cômputo geral, que, na média final, né, que o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, brilhantemente conduzido então pelo Dr. Ulisses Riedel, e lá começava meu amigo Toninho Antônio Augusto de Queiroz, gente muito boa, que grandes serviços esse povo presta ao Brasil, e às vezes as pessoas nem têm ideia. E está escrito aqui na avaliação final: de boa formação intelectual, revelou-se um grande articulador na Constituinte. Em sua atuação, defendeu a reforma agrária e apoiou os pleitos dos trabalhadores. Disse sim à participação popular no processo legislativo e votou a favor do presidencialismo. Contrário aos 5 anos de governo para Sarney, votou a favor da proteção da empresa nacional e da nacionalização das reservas minerais. Passados tantos anos da Constituinte, Vivaldo Barbosa, você votaria do mesmo jeito? Sem dúvida, sem dúvida. E algumas questões poderia ainda lutar um pouco mais para avançar. A Constituição, Franzinho, é mais nossa do que deles. E olha que nós éramos 120 deputados nessas posições aí que você descreveu, no conjunto. Mas 2 coisas aconteceram. Primeiro, o povo participou da Constituinte. Sim. O momento constituinte é um momento muito especial na vida de um povo, né? É dobrar a página, é dobrar a esquina, né, para um novo momento. Isso desperta consciências, Sim. né? Isso transmite realmente uma consciência cívica e patriótica de que o país está se vivendo um momento especial. E as pessoas se possuem disso, Sim, sim. se impregnam disso aí. A quantidade de gente que procurava a gente dentro do Congresso Nacional, quem podia ir lá, os corredores cheios, né, tanta gente se cotizando, arranjando ônibus, apoio aqui, o sindicato ali e tal, para poder estar presente nesse debate. E também, quando íamos para nossas bases, com contatos, reuniões, sempre tinha reuniões pedindo a nossa presença na base, quem não podia ir. Foi um processo em que o povo participou intensamente. Parece que nunca na nossa história isso aconteceu. Isso ajudou a empurrar muito a Constituição, porque isso impregnou, né, a todos de uma visão da realidade brasileira, das aspirações do povo brasileiro e, sem dúvida alguma, empurrou os radicais mais para fora. Certo. Né? Porque passou-se a cuidar, né, de um Brasil unificado, a Constituição pretende isso, um Brasil unificado, na construção de uma nação que todos compreendiam qual é. Então isso ajudou muito a empurrar esses extremados para a direita. E outra coisa que nós dizemos com certo orgulho foi a ação dessa bancada minoritária, aguerrida, competente, capaz do diálogo, com muita sabedoria, colocando as questões no seu devido lugar, como deveriam ser colocadas, transmitindo o interesse nacional e do povo brasileiro das questões que estavam em jogo. Era que eu atribuo a você esses 2 fatores, né, de participação popular na Constituinte e uma bancada aguerrida, determinada, competente para atuar nos embates que se aconteciam. Perfeito. Né? Você veja que no meio da Constituinte, quando a gente estava avançando mais, surgiu o famoso Centrão. Sim, sim, sim. Né? Que era para tentar nos barrar. Sim. Ok, enfrentamos aquilo, mas dialogamos. Sim. E aí verificamos que na tradição brasileira há um conservadorismo lúcido que ajudou a construir esse país. Correto. Você veja que no século XIX eles fizeram o Estado Nacional brasileiro. Sim. Fizeram a unidade nacional, sim, junto com o Exército, mas fizeram a unidade nacional. Depois esse conservadorismo lúcido fez a República, com os paulistas, Júlio de Castilho, mineiros, etc., fizeram a República. Até na abolição, o conservadorismo lúcido esteve lá com Joaquim Nabuco, sim, para fazer a Revolução. Depois
fizemos juntos a Revolução de 30, juntando aquelas coisas todas de tenentes e republicanos históricos, positivistas, progressistas, assim, foi feita a Revolução de 30 e que houve ali uma unidade entre os setores progressistas, conservadores, lúcidos, aliados aos setores mais progressistas. Perfeito. Então, a Constituição, nós tivemos essa sabedoria, essa compreensão de dialogar bem com esse conservadorismo lúcido, que tem muito a ver com o Brasil, com a nossa história. E os últimos tempos que encontramos mais dificuldades na vida brasileira, isso não foi reconhecido, não foi feito, e realmente aí criou-se uma famosa polarização. Sim. Né? E que efetivamente o Brasil pode seguir um caminho mais lúcido, mais tranquilo, em que somam-se forças no sentido de pensar o Brasil, avançar o povo brasileiro, em que todos ganham. Perfeito, perfeito. O Vivaldo Barbosa é de formação advogado, né? Direito. E também foi secretário da Justiça do governo Brizola, o comandante Brizola, com quem eu tive várias oportunidades de conversar e ver sua verve, seu brilho, sua gana, seu amor à pátria, né? Que isso faz toda a diferença na atuação política. E citou dois momentos históricos importantíssimos na vida brasileira, foi a Revolução de 30, que consolidou o Estado brasileiro, e só a partir do momento em que havia um Estado consolidado, pôde avançar socialmente, com a CLT, não é, Val? A consolidação do trabalho, a criação do Ministério do Trabalho, o salário mínimo. Então, pela primeira vez, porque você imagina que, como ele bem situou, a abolição da escravatura foi em 1888. A Revolução de 30 foi logo em seguida, porque a história você conta, não é em dias, né? Em 1930. Então, a Revolução de 30, que a elite paulista, café com leite ligado à elite mineira não gosta, foi uma segunda abolição da escravatura, porque conseguiu trazer a massa trabalhadora, o povo, ao abrigo da lei. Então, muito bem situado pelo nosso Vivaldo. Vivaldo, na Constituinte, você foi, de certa forma, quem apresentou, negociou e articulou a emenda que nos garantiu o presidencialismo. Porque setores, até da direita esclarecida, mas setores mais, digamos, mão de gato, que não quer mostrar suas verdadeiras intenções, ficam tentando vender a ideia do parlamentarismo quando a nossa tradição é outra. Como é que foi? Como é que passou a emenda presidencialista? Olha, nós tínhamos feito, meses atrás, uma campanha nacional pelas diretas. O país se uniu, tantas cidades, maiores, menores, mergulharam na questão da campanha da direta, que era colocar um fim na ditadura. O povo pedia eleição direta, isto é, eu quero eleger diretamente o presidente da República, fazer o chefe do governo da nação. Então, essa era uma questão condutora, inescapável. Sim. Né? No entanto, grupos lá, especialmente mais à esquerda, se reuniram para fazer a proposta parlamentarista. Quer dizer que o parlamentarismo brotou de um sentimento, digamos, mais à esquerda. Setores. Sim. Setores à esquerda. Né? E nós nos unimos com setores até conservadores, como eu disse aí, do conservadorismo lúcido, e fizemos uma emenda que, o produto da emenda até que foi a minha emenda que convergiu todas as questões colocadas na mesa. Fizemos a emenda presidencialista, que era um produto desse conservadorismo lúcido, sim, junto com os setores progressistas, né? Setores progressistas que tinham compromisso com o voto popular na campanha das diretas. Tá. Eu até, no meu discurso, fiz um apelo ao presidente Ulisses Guimarães, estava presidindo a sessão, que havia comandado esse processo de discussão da campanha das diretas país afora. Fiz um apelo a ele. Olha, presidente Ulisses, aqueles que nos acompanharam na campanha das diretas, alguns agora estão querendo tirar as diretas do povo. Claro. Porque nós
dissemos a todo o povo brasileiro que o colégio eleitoral era espúrio, era uma invenção golpista dos militares que não podia ser aceito. Pois agora o presidente Ulisses Guimarães está oferecendo um colégio eleitoral ainda piorado, porque o colégio eleitoral dos militares eram os deputados estaduais, deputados federais, deputados senadores, representantes das assembleias legislativas e as outras bugigangas por aí, né? E o que a emenda parlamentarista dizia, que o governo sairia da Câmara dos Deputados. Sim, né? sim. Então, nós levantamos essa questão, que havia até uma questão moral nisso aí, Sim. levantamos essa questão, né, e puxamos que a questão do presidencialismo, ele tem a ver muito com a alma do povo brasileiro. Porque no dia da eleição, o povo sai, muitos vestem a sua melhor roupa, sai em fila, vai nos lugares, vai a pé, vai a cavalo, pega ônibus, pega todo, chega no lugar da votação, né? E ali, ele vai com aquele pensamento, aquela consciência, eu estou indo escolher o chefe do governo, o meu governo, da nação brasileira. Isso dá uma consciência especial naquele instante, naquele momento que as pessoas fazem essa caminhada, e isto é o que eu chamo da magia do presidencialismo. Sim, sim. Né? Unir todo o povo brasileiro numa consciência, num pensamento. Até um votando aqui, outro votando lá, mas votando todos com o dever de estar fazendo o melhor para a pátria. Perfeito. Para si. Então, o presidencialismo tem essa magia. Ao mesmo tempo em que o presidencialismo, ele leva os candidatos a percorrer o Brasil, vai a todos os cantos do Brasil. Sim. Os candidatos, futuros presidentes, vai olhando a cara, vai vendo os olhares, vai conversando, vendo o sorriso de cada um, ouvindo uma frase aqui, outra ali. Com isto, o candidato a presidente da República vai formando o seu governo, sim, ou as linhas mais básicas do seu governo. Nos lembramos de Brasília. Sim, sim. O presidente Juscelino Kubitschek, lá no interior, lá do oeste de Minas, num comício, ouviu lá uma pessoa gritando: mas presidente, não está na hora de construir Brasília, não vai construir Brasília aqui. Ele se despertou para aquilo e surgiu este patrimônio da humanidade, que é Brasília. Quer dizer, foi dali de um comício, comício que a ideia ganhou força. Ele ouviu aquilo ali. Então, os candidatos ouvem, percebem, cumprimentam, até nas rejeições, os candidatos formam a sua opinião, ele vai dar uma extensão, um cumprimento afetuoso para alguém, às vezes não recebe o cumprimento afetuoso, ele já percebe o que está acontecendo ali, ele forma a sua consciência, ele forma o seu governo, as suas prioridades, suas linhas básicas ali. Enquanto, do outro lado, no regime parlamentarista, eles se reúnem nos gabinetes fechados, né, nos restaurantes, nas casas, nos jantares, aí ficam distribuindo. Ministério para um aqui, ministério por outro ali, ministério por outro ali, a Petrobras para um, Vale do Rio Doce para um na época, a Eletrobras para outro. Então, você faz um governo no parlamentarismo, nos gabinetes, fora do sentimento da nação. Né? E o presidente da República, que sai na praça pública, que ele vai, no percurso que ele faz, do seu carro até o palanque, ele já vê e já ouve muita coisa. Sim, sim. E lá no palanque ele já diz muita coisa. Sim, sim. Que vai construindo realmente a concepção de Brasil. Então o presidencialismo tem muita virtude, é inseparável da vida brasileira. Sim. A sociedade brasileira é presidencialista. Não sei como é que vocês se organizam aqui, se vocês têm um presidente. Presidente, o Francisco Calazão Lacerda. E que presidente? Tem que ter presidente. A sociedade brasileira é presidencialista. Então, isso, o presidente foi muito da alma brasileira. Nós soubemos interpretar isso. Sim. Tivemos uma votação expressiva e lançamos um conteúdo político-moral muito forte, que é realmente a defesa do voto, da escolha e do sistema presidencialista. Que depois, 5 anos depois, veio um plebiscito, Sim. que colocaram plebiscito entre república e monarquia, né? Aí colocaram o plebiscito, presidencialismo e parlamentarismo, e a votação pela segunda vez em plebiscito foi enorme, favorável
Sim. ao presidencialismo. Na primeira foi lá com o João Goulart, João Goulart. Em janeiro de 2003, 63. 63, enfim, outra vitória esmagadora do Sim. presidencialismo. Então nós ali correspondemos ao sentimento do povo brasileiro. Em tudo aquilo na Constituição que nós tivemos competência, Franzinho, e sabedoria política para tentar interpretar o povo brasileiro, foi uma coisa que saiu vitoriosa e uma coisa boa, bonita para a Constituição brasileira. Perfeito. Olha que depoimento fabuloso, que estou até surpreso, né? Primeiro com o depoimento, segundo com a análise, né, do nosso jurista e constituinte Vivaldo Barbosa. Vivaldo, eu queria avançar um pouquinho para pegar um tema atual que me incomoda muito. Há uma polarização no Brasil. Ela já perdeu um pouco da força, evidentemente, mas a direita trabalhou muito nessa polarização. A extrema-direita jogou todas as suas fichas na polarização e, lamentavelmente, setores da esquerda também, entraram nessa onda. Agora, eu entendo, se é que eu posso entender alguma coisa, que a grande questão que une os povos é a questão nacional. E se você polariza, não há condições, não são criadas condições para que você pense num projeto nacional, esboce um projeto nacional e chame as forças sociais, políticas, econômicas para construir esse projeto nacional, né, de nação. Como é que você vê essa questão e você acha que a gente pode superar essa polarização nefasta? Olha, a polarização, o Franzinho, vem da ausência de ideias, né, da fraqueza do pensamento político, né, de uma ideologia. Você disse muito bem, né? Você pensar a nação, pensar um projeto nacional, você supera isso aí. Sim. Para pensar a nação, pensar o projeto nacional, você tem que ter uma concepção disso. O Brasil tem história disso aí. O Brasil tem história da construção nacional em muitos momentos, e o momento mais agudo, mais elevado da construção nacional foi a partir da Revolução de 1930, que foi feita por liberais daqui de São Paulo, foi feita por outros conservadores por aí, foi feito pelos tenentistas, foi feito até por gente que participou da campanha civilista de Rui Barbosa, dos positivistas progressistas. Sim. Um conjunto de ideias que se uniu a um setor mais definido politicamente, como o setor em torno de Getúlio Vargas, que tinha a concepção do Estado Nacional, né, da nação brasileira, tinha a concepção de um projeto de nação, caminhou com firmeza mais nisso aí, mas você juntou muita gente. O Brasil, então, pôde caminhar. Então, hoje, a ausência, às vezes a pequenez das percepções políticas, da concepção política, é um grande mal. Sim. É um grande mal. No Brasil, o que está dominando na política brasileira é um fisiologismo desgastado, é um fisiologismo deletério, um fisiologismo negativo, que não contribui para o encaminhamento das grandes soluções do povo brasileiro. Se você caminha, né, para as grandes soluções do povo brasileiro, você une. A questão, por exemplo, né, construção de escolas, sim, construção dos CIEPs, né, escola de tempo integral, em que a criança fica o dia inteiro na escola, ali almoça, ali tem a segunda professora, tem esporte, vai, como dizia o Brizola, vai de casa jantado e de banho tomado para o acolhimento do lar. Sim, sim. Né? Isso você pode construir o Brasil em torno disso. Sim, sim. Né? Tem que construir o Brasil em torno disso. Aí são questões fundamentais em torno da defesa da nossa soberania, na questão energética, por exemplo. Por que estão deixando a Eletrobras ser dominada por grupos econômicos que você não sabe de onde vem desses fundos de pensão? Isso nos parece aí uma coisa de canalice, de golpes e golpes em cima do Tesouro Nacional que aconteceu. E energia é uma questão, agora com a guerra na Ucrânia, mostrou que é fundamental para a sobrevivência, sim, da nação, de qualquer povo. Né? Como é que você deixa grupos econômicos tomar conta da Eletrobras dessa maneira?
Como é que você permite fracionar a Petrobras de tal maneira que nem a petroquímica, que o Geisel organizou no Brasil, Sim. organizou tripartite, a petroquímica, era a Petrobras, empresa nacional, empresa estrangeira. Sim, sim. Destruíram tudo isso, tiraram a petroquímica da Petrobras, destruíram até a Petroquisa, que era a empresa para cuidar disso, e a petroquímica chega até remédios. Sim, É a sim. derivação do petróleo pelos processos tecnológicos que chega a remédios. Não, são os Chega- insumos do medicamento. Exatamente, são as bases do medicamento e os defensivos agrícolas, né? Tudo isso na mão da Petrobras, tudo isso sob o domínio da nacionalidade, da nação brasileira. Como é que foi deixando isso aí se fracionar dessa maneira? Então isso é possível você construir ao superar essa polaridade, construindo realmente concepções e projetos de nacionalidade. Essa é realmente a questão fundamental. Outra coisa que você vê, que a gente pode superar isso. O salário mínimo hoje, Sim. Benca, representa 20%, um quinto do que ele foi decretado em 1940 por Getúlio Sim. Vargas. Veio a Constituição, acrescentou alguma coisa no decreto do Getúlio e constitucionalizou. Isto Sim. é constitucional hoje o salário mínimo que tem que se compor dos diversos elementos que diz a lei, Sim, que sim. diz a Constituição. O Diese hoje calcula isso, a Organização Sindical dos Trabalhadores tem as suas correntes políticas, mas todos unidos. O salário mínimo hoje toca R$7.000. Sim, sim, sim. Como ele está 1.400, hoje ele está um quinto. Sim. Está um quinto. No ano que vem vai para 1.500. No ano seguinte, no último governo do Lula, 1.600. Sim. Então, nós aceitamos conviver que o povo brasileiro pode ter 4/5 da sua vida cortado, diminuído, comendo menos, se vestindo pior, Sim. vivendo pior. Porque o decreto lá de trás dizia a família, para viver dignamente, com saúde mínima, tantos quilos de carne, tantos quilos de arroz, Sim, sim. tantos quilos disso, tantos quilos da outra, definiu tudo. Aliás, tem até a lei da cesta básica, que é de 1938. Se ele lá Pois tem os é. itens. Essa lei. Arroz, feijão, tinha até banha, que hoje quase não se usa, né? Essa Mas lei. que eram os itens básicos da alimentação da É isso família. aí. Né? Essa lei que permitiu ao Getúlio decretar o salário mínimo em 1940. Ele Certo. decretou em cima da lei. Olha. Em cima da lei. Dizendo, ok, então é tantos quilos de arroz, tantos quilos de quanto deu isso? Pá, decretou. Perfeito. E que hoje, depois a Constituição aperfeiçoou isso aí em algumas questões e consolidou a nível constitucional, Sim. que hoje o Diese toca nos R$7.000. Tá. Nós somos garbosos defensores da Constituição brasileira, né? A legalidade, a independência de poderes, as liberdades, as garantias, as minorias, etc. Garbosos defensores da Constituinte. Esquecemos que nós devemos defender o salário mínimo da Constituinte, que é a vida. O salário mínimo é a vida. Então, ok, nós sabemos que não vai se transformar isso por um vara de mágica ou por um decreto. Você tem que ir num processo nisso aí, mas você Sim. tem que ir neste processo, para que o povo confie que você vai chegar lá. Hoje, a lei do reajuste salarial, do salário mínimo, ganhos de produtividade, inflação, 2%, ganho de produtividade, 2%, 3%. Sim. Nesse ritmo, quando que você vai chegar aos R$7.000 lá na frente? Perfeito. Vai levar 50 anos, 60 Sim. anos? Então, nós não podemos conviver com isto. Tá. Isso você pode chamar a nação para a compreensão de que a nação não pode conviver com isso, é desumano e alcançar um apoio significativo de grande maioria da população que foge da questão da polarização, porque Certo. cuida de uma questão de sobrevivência do povo brasileiro, né? Então, há muitos caminhos que você pode percorrer, porque a polarização como eu disse, é falta de política, falta de imaginação, falta de ideologia, falta de compreensão do Brasil, falta de percepção e da construção de um projeto nacional. Perfeito. Eu sou João Franzin, jornalista, trabalho com o movimento sindical há muitos anos,
compõem a agência sindical, e trabalhei aqui, já mais que uma vez aqui no Sintoresp, um local onde eu sou sempre muito bem recebido. Elas todos aqui, neste espaço eu gravei muitas entrevistas, e há uma tradição de bem receber, há uma gentileza. O Calazans, Francisco Calazans Lacerda, presidente, que poeta, músico, canta, eu diria que ele canta, tá assim, pau a pau com Francisco Alves, tá? Homem muito culto, formado em Direito. Ele era garçom, trabalhava à noite, e ele dormia 2 a 3 horas por noite para poder trabalhar. E quando ele se formou, quando ele estudou no Largo São Francisco, era o único trabalhador na sala de aula. Os outros eram todos filhos da elite ou da classe média. E ele era o elemento estranho ali no grupo, mas é uma pessoa muito respeitada e que defende, como nós, o presencialismo. Defende 2 itens que você votou aqui na Constituinte, que é a questão da unicidade sindical, a redução da jornada para 40 horas, que são bandeiras unificadoras. E o salário mínimo, não quero aqui ser professor, entendam o que eu vou dizer. Eu, se estivesse engajado em algum movimento de esquerda, progressista, etc., eu diria, a minha bandeira primeira é aumento real para o salário mínimo, mas aumento de verdade, para que a gente possa recompor esse pagamento e provento que chega a 46 milhões de brasileiros. Nós estamos falando de uma população inteira da Argentina que depende do salário mínimo. Não é pouca coisa. E depois aquece o mercado interno, porque as pessoas, se ganharem R$50 a mais, elas vão comprar comida, vão comprar um remédio que às vezes está faltando em casa. Isso tudo vai aquecendo o comércio e gera um círculo virtuoso na economia. Divaldo Barbosa, eu quero mostrar um livro aqui deste homem que às vezes eu falo, mas não é um homem, é um milagre. Este livro, ele foi editado pelo BNDES quando o professor Carlos Lessa, economista e grande brasileiro, o presidia, né? E é Getúlio Vargas de seu tempo. E aqui mostra realizações do Getúlio. Para você ter uma ideia de como é impressionante, recentemente, por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, eu fui ler sobre essa história de águas. Quem é o autor do Código das Águas? Getúlio, 1934. Getúlio Vargas, 1934. Código de Minas, 1934 pois é. também. Nacionalização do subsolo brasileiro. Pois é. E a energia elétrica, ele diz assim, está lá no decreto. A energia elétrica é um serviço público. Está lá na lei. Isso. Então, aqui, o verdadeiro milagre brasileiro é esse homem aqui, tá? O Getúlio. É isso aí. Esse é o verdadeiro milagre brasileiro. Bem lembrado. Agora, Vivaldo, o Getúlio, ele tem duas, do ponto de vista doutrinário, eu quero que ele tem 2 contribuições muito decisivas para o Brasil. Primeiro, o Getúlio era marcadamente nacionalista. Mas talvez até por sua influência positivista, ele não era um nacionalista ranheta, retrógrado, reacionário. Não, ele era nacionalista progressista, né? Porque, você me permite só uma observaçãozinha, porque ele era muito leitor e muito discípulo do do socialista. Foi secretário-geral e um dos orientadores do Augusto Conte, o sociólogo, que ele fez tudo muito mencionado, aí deu um branco na cabeça agora. Não há problema. Deu um branco na cabeça, o sociólogo que era a grande inspiração do Getúlio. Olha. E ele, sociólogo, era o secretário do Augusto Conte. Então, a coisa do socialismo e do positivismo se interpenetraram muito ali. Sim. Né? Então, Getúlio era dessa corrente positivista, mas Saint-Simon. Sim. Saint-Simon. Mas na linha do Saint-Simon. Dizem... Saint-Simon, claro, socialista, Saint-Simon. francês famoso. Dizem que o Getúlio, ainda deputado do Rio Grande do Sul, mandou trazer toda a coleção de Saint-Simon da França para ele, que ele devorou. Sim. Isso aí. Então, por isso que ele tem, essa questão do positivismo tem uma conotação aí um pouco diferente do consenso comum aí sobre o que seria Não, progressista. progressista. Você vê em Porto Alegre,
Em 1917 teve uma greve geral, que não foi ligada à grande greve geral aqui de São Paulo. Foi a greve do pessoal dos trens, dos ferroviários. Na época, o contato entre as autoridades era feito por telegrama. E você vê lá que o governador da época dizia assim, temos que atender os proletários. Ele era positivista. E era o gigante belga, né, que a Belga foi uma potência imperialista, que mandava lá. E aí ele recebeu os trabalhadores no palácio com 10 reivindicações. E chamou a empresa e disse, vocês vão atender os trabalhadores, daqui eu concordo com 9. Se vocês não atenderem os proletários, eu vou baixar a intervenção na empresa, vou encampar a empresa, e encampou. Então, o bom nacionalismo é esse. Desculpa, só para esse tema aí. O Teixeira Mendes, que era o positivista melhor, mais intelectualizado, mais avançado, ele escreveu um projeto de lei para a legislação trabalhista no Brasil, entregou ao Deodoro, que, enfim, foi o presidente da República, resultado ali do movimento republicano, né, em que está prevista lá jornada de 7 horas de trabalho para todos os trabalhadores. Olha, isso eu não sabia. Está vendo? Ok, o governo militar não fez. Sim. Passou para um ministro, não sei o quê, o Deodoro passou, que ele entrou na mão das oligarquias, não saiu mais, só veio sair com a Revolução de 30. Sim. E agora, com a doutrina empreendedorista, que é um grande golpe do vigário, você trabalha 12 horas e diz assim, puxa vida, sou patrão de mim mesmo e vou trabalhar 12 horas, inclusive de sábado e domingo, se precisar. E a remuneração, todo mundo já sabe, né? Padrão salário mínimo. Vivaldo Barbosa, jurista, parlamentar, secretário do nosso comandante Leonel Brizola, e trabalhista. Eu queria falar sobre trabalhismo, porque eu tenho aqui dentro da minha concepção, né, que o grande legado do pensamento político brasileiro contemporâneo é o trabalhismo. O trabalhismo é uma doutrina nacional. E ela é uma doutrina nacional progressista, porque ela coloca na história pessoal, na história do país, na história humana, o trabalho na centralidade essencial. Ou seja, o trabalho passa a ter, digamos que um valor que no sistema capitalista ele é combatido permanentemente. Então, o trabalhismo é extremamente avançado para os padrões brasileiros. E eu queria saber se o que você identifica no trabalhismo como de mais positivo? É ser a expressão aí de um pensamento político, nitidamente brasileiro. O trabalhismo, ok, se inspira nos nacionalismos europeus, diversas formas de nacionalismo europeu, outras formas de pensamento mundo afora. Nós, dentro do trabalhismo, procuramos muito, né, cultivar a questão do pensamento das comunidades indígenas formadas aqui, aquele sentido de comunidade, de igualdade, de coletividade. Inspiramos muito nas lições que os nossos irmãos africanos trouxeram. Sim. Que muitos sintetizam aí, de que em que o africano se vê um no outro. Sim. Então, isso aí compõe realmente um trabalhismo diferenciado do trabalhismo europeu, em diversas modalidades. Então, o trabalhismo realmente, a grande contribuição dele era de ser um pensamento razoavelmente organizado como um pensamento político. Sim. Surgiu aí, como Darcy Ribeiro dizia, aos trancos e barrancos, com a Revolução de 30, como eu disse, que juntou gente ali de todo lado, juntou liberais, tenentistas, remanescentes da campanha civilista do Rio Barbosa, os positivistas republicanos progressistas, um monte de gente ali, mas que se juntou numa orientação muito firme de Getúlio Vargas, nessa linha nacionalista que você mencionou aí, com esse conteúdo nacionalista. Daí surgiu toda a legislação trabalhista, né? Uma após uma, férias, jornada de 8 horas, né? Salário mínimo, uma atrás da outra. Foram 12 anos de legislação, Certo. de 1931 a 1943, quando desembocou na CLT, que foi a legislação mais completa, né? Nós notamos aí. Você sabe que
o último direito trabalhista outorgado ao povo brasileiro, né, o 13º salário, Sim. de João Goulart, em 1962. João Goulart, presidente do PTB. Sim. De lá para cá não teve mais nenhum direito trabalhista, a não ser alguns avanços que teve aí na empregada doméstica, a Sim, Constituinte já tinha mexeram agora em leis agora, mas a empregada doméstica, ok, teve valorização, mas é uma área do trabalho. Sim. Né? Não é o conjunto dos trabalhadores. Né? Então você, desde o 13º salário de 62, você não teve nenhum direito trabalhista mais. Nem as 40 horas que agora estão pregando aí, ainda não se conseguiu chegar. Né? Nem a reforma trabalhista que o Collor destruiu com Temer, nem a reforma da Previdência Social. Né? Então a Previdência Social, a legislação trabalhista, as estatais estratégicas, Petrobras, Eletrobras, garantir petróleo, energia, a Siderúrgica Nacional garantiu o aço, antes já tinha a Vale para garantir o minério para alimentar o aço, para a industrialização, o BNDES para garantir crédito para a industrialização. Que na época era BNDE. BNDE. Né? BNDE. Então, ali foi fundado um pilar de uma nação. Certo. O Brasil ficou de pé com aquele momento ali. Né? E isso realmente expressou um pensamento trabalhista. O trabalhismo no Brasil ele tem essas duas pernas, né? É a questão do trabalho e a questão da nação, o nacionalismo. Né? Então, o trabalhismo surgiu nisso aí, como foi se aperfeiçoando e definiu um pensamento brasileiro. Sim. Um pensamento mais enraizado na consciência do país, mais ligado aos sentimentos do Brasil e do povo brasileiro, que quando chegou em 64, o golpe, era o partido mais avançado, mais lúcido, mais esclarecido que tinha na política brasileira. Sim. E uma coisa, nunca perdeu uma eleição, o PTB até ser extinto. Eu não sabia disso. Nunca perdeu. Em 46, né, os trabalhistas, e no final da história lá, junto com Getúlio, recomendaram o voto do Dutra. Sim. Ganhou do Brigadeiro, sim, que era da UDN, tal. Né? O Dutra depois traiu, fez um governo mais para lá do que para cá. Ele foi seduzido pelos Yankees. Depois, o Getúlio retorna ao poder, ganha a eleição em 50, 4 anos depois. Sim. Com a tragédia do Getúlio com suicídio, em 55, Juscelino ganha a eleição. Sim. João Goulart ganha a eleição, fazendo mais votos do que o presidente da República. Quem era o vice do Juscelino? O João Goulart. Pouca gente se lembra disso. João Goulart, que teve, como a eleição era separada, votava para presidente, votava para vice, separado, o Jango teve mais votos do que o Juscelino. Perfeito. O Jango era presidente do PTB. Né? Sim. Até o Juscelino ficou meio assim, perturbado com isso, como eu vou governar com o Jango com mais votos do que eu, tá? Mas superou logo. Relaxa, JK, relaxa. É isso aí. Superou logo, aquela figura extraordinária, espetacular, aquela figura do JK. Né? E depois, na eleição seguinte, que o Jânio Quadros ganhou, aquela figura esquisita, o Jânio Quadros, pode colocar em muitas coisas, misturar com muita coisa, e o Jango ganhou outra vez, para vice-presidente da República, ganhou do Milton Campos, que era a grande figura de Minas e tal. Então, o PTB não perdeu uma eleição. Não perdeu uma eleição até ser extinto, pelo ato institucional número 2. Retomando agora, o Brizola tentou retomar, perdeu na parada no TSE aí, com aquelas coisas todas. Puxada de tapete pelo Golbery do Couto Silva. Isso. Puxou o tapete dele, ele recompôs o PDT, mantendo o ideário, né? Mas agora, com a extinção do PTB por uma fusão entre PTB e Patriotas, nós estamos resgatando o PTB. Perfeito. E eu quero falar sobre isso com você. Ok. É assim, eu acompanhei, pela minha função de jornalista, pela curiosidade natural que eu tenho, de ler, etc.,
eu fui acompanhando um processo de corrosão do PTB, o grande Partido Trabalhista Brasileiro, e, digamos, a ocupação do partido pela direita, por setores nefastos da direita, por verdadeiros bandidos da política nacional, porque tem bandido também, às vezes se esconde lá atrás da imunidade e das prerrogativas. E acabou na mão do Roberto Jefferson, que nós tivemos aquelas cenas deploráveis dele atirando na Polícia Federal quando os policiais foram à casa dele em cumprimento a um mandado judicial. Não foram lá invadir a casa de ninguém. Estavam cumprindo uma determinação judicial. Foi preso, está preso, e o PTB acabou. O Vivaldo Barbosa, que, digamos, como dizia o Brizola, que é um dos homens que fazem o fio da história, está articulando, dialogando, conversando, colocando a debate a ideia da reconstrução do Partido Trabalhista Brasileiro, que nunca perdeu a eleição, o PTB. Então eu queria saber, porque você poderia, a essa altura da sua vida, estar escrevendo suas memórias, contando a história da Constituinte, lá indo no cinema. De vez em quando dá vontade. Indo no cinema com seus netos, na sessão da tarde, às 4 horas, e você está dedicando a sua experiência, está dedicando a sua história, está dedicando o seu conhecimento, e por que não a própria saúde, porque a gente já passou dos 25, na tentativa de reconstrução do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro. Eu te pergunto, olhando no teu olho aqui, você acredita que o PTB tem viabilidade? Já está tendo. Já está tendo. Aqui. Nós cumprimos toda a primeira etapa. Assim que o PTB se fundiu com Patriotas, certo, ele se extinguiu. Certo. Quando percebemos isso, começamos a nos articular aí, silenciosamente e tal. O processo tinha que ser homologado no TSE, foi homologado só no dia 9 de novembro, mas tudo preparado. No dia 10 de dezembro nós demos entrada. Tá. Demos entrada no Diário Oficial, demos entrada no cartório, o cartório nos registrou, nos deu o CNPJ, e nós fomos ao TSE, o TSE nos registrou como partido em formação capaz de sair recolhendo assinaturas de apoio. Tá. Né? Fizemos essa parte. E veio agora estamos na segunda parte, que é como coletar essas. Perfeito, mas eu queria entrar nessa parte formal, que ela eu brinco lá na agência onde eu trabalho, eu digo, todo trabalho humano é braçal. Não se iluda não, tá? Tem um momento da abstração, mas depois tem que pegar no pesado. Há uma exigência legal, que eu considero correta, que o partido precisa ter um número X de assinaturas. Primeira pergunta, que número que é este e se você vê viabilidade no prazo legal de captar essas assinaturas? É mais de 550 mil assinaturas. Assusta. Né? Mas você sabe o seguinte, quando nós, na primeira fase, que exigia que nós deveríamos ter pelo menos 9 estados da federação, com 101 assinaturas nesses 9 estados, nós conseguimos 18 estados. Pelo nosso movimento já brizolista, de apoio às candidaturas do Lula, de resistência ao PDT, do Carlos Lupe, lá nós estávamos já uma articulação nacional feita. Sim. Conseguimos 18 estados. Quando no dia 1º de dezembro o TSE nos deu a autorização, terminou a nossa parte de consolidação legal, nós começamos a anunciar que estávamos refundando o PTB, pipocou gente de todo lado. Hoje, nós estamos organizados, temos gente em todos os estados do país. Todos os estados do país. Alguns mais organizados, mais avançados, outros menos, mas temos. Então, isso aí nos dá uma garantia que nós temos uma ramificação país afora, sim, que nos permite chegar às diversas áreas do povo brasileiro e pedir essas assinaturas. Certo. Vamos ter gente para isso aí. Tá. Meu telefone não passa um dia sem receber 2, 3 telefonemas de gente. Olha, vi aí, tive notícia, consegui seu telefone, tal, quero ajudar. Você veja o seguinte,
há mais de 30 partidos por aí. Quem quisesse um partido, e tão somente quisesse um partido, Sim. pegaria qualquer desses aí, Sim. receberia no dia seguinte, estava fichado, não tinha problema Sim, nenhum. sim. Nós estamos hoje recebendo gente, organizando comissões provisórias de todos os cantos do país, para a construção de um partido numa batalha difícil. Batalha difícil, para alguns acham realmente difícil superar, mas todos estão acreditando. Uma batalha difícil de coletar as 550 mil assinaturas. Sim. Então, isso aí é gente... sem falsificar, porque num certo partido que não vem ao caso, até compraram até máquinas que duplicavam as assinaturas. Eu não tenho prova disso, mas eu sei disso, porque como é que eu não estava lá, não peguei materialmente. É até estranho que tenha passado, tenha viabilizado a partir de uma fraude. Não é o caso do PTB, as assinaturas terão RG, CPF e endereço fixo, certo? O TSE fez um modelo de ficha Sim. que só colocadas numa folha de papel, esse resmo aí, que você copia, vem 3 assinaturas. A primeira, a segunda, tem todos os dados, repete os dados, que vem o nome da pessoa, vem o RG da pessoa, vem o título eleitoral. Título, claro. Tudo, título, zona e tal. E vem uma assinatura na mesma ficha dizendo, ó, eu, fulano de tal, declaro sob as penas da lei que eu colhi essa assinatura. Tá. É uma declaração forte ali. Sim, sim. Isso aí uma folha compõe 3 assinaturas. Então, nós estamos espalhando isso aí para a nossa militância. Por esses todos quanto é lugar. Isso aí vai para Recife, vai para Ceará, vai para Sergipe, para Bahia, um grupo muito bom, Goiás, vai para o Sul, Paraná, aqui São Paulo. Enfim, isso vai para todos os cantos. Sim. Aí. Já se é possível você fazer assinatura pelo e-título, que o TSE abriu mais recente, então já tem gente telefonando lá para o partido, já mostrando, registrando o e-título dele, pum, sai a assinatura. Então pode fazer assinatura digital pelo site do TSE, é isso? Pelo e-título. E-título. Você conjuga o site do TSE com contato com o partido que tem que dar lá... Como se fosse um link. Um link, exatamente. Perfeito. Há também essa possibilidade de pelo certificado, esse certificado digital que se compra aí e tal, né? E a terceira possibilidade, que ainda estamos aguardando, é a assinatura pelo sistema de assinatura do .gov, que o TSE não liberou ainda. Estamos acompanhando, o TSE vai liberar, vai baixar uma resolução de como fazer a assinatura pelo .gov. No e-título já está avançando, enfim, há um ânimo geral aí, país afora, de que nós vamos conseguir essa empreitada, vencer a empreitada, e no final da linha está surgindo um partido político. Certo. Por aqueles que optaram não ingressar no partido, optaram por construir um partido, com as dificuldades todas pela frente. E quando chegarmos no fim da linha, terminou o serviço do TSE, nos homologou, deu número, etc., fazer um grande congresso nacional em que todos esses que participaram desse processo vão estar presentes. Entende? Não são pessoas escolhidas por outros. Não, aqueles que participaram do processo porque demonstraram um conteúdo cívico, patriótico, de querer fazer um partido correto e decente no Brasil, retomando um partido que já foi correto e decente, que foi o trabalhismo PTB. Né? Então, isso nos dá muita força, muito ânimo, de você já chegar no final do processo com um partido construído e por gente querendo construir de boa vontade, com bons propósitos na cabeça. E essas pessoas, no eventual congresso, serão uma espécie de delegados? Serão os dirigentes dos diretórios, serão os dirigentes das executivas, porque, por enquanto, nós não podemos fazer isso. Só temos uma comissão provisória nacional provisória, a única instituição que a gente tem. Né? E que, com base nessa instituição, o TSE autorizou,
nós temos a capacidade de organização interna, então a nossa Comissão Nacional Provisória está criando as comissões regionais, estaduais, dentro da nossa capacidade de organizar a coleta de assinaturas. Nós temos esse dever legal. A Comissão Provisória tem o dever legal de coleta de assinatura. Então nós estamos fazendo isso, espalhando grupos aí. E o TSE, não registra no TSE, não nada, mas ele toma conhecimento. Né, que estamos trilhando esse caminho aí. Agora, Vivaldo Barbosa, o estado de São Paulo, onde nós nos encontramos, inclusive na capital, é o estado mais populoso do Brasil e tem a maior população trabalhadora do Brasil, rural. A população de trabalhador rural aqui no estado de São Paulo não é desprezível, na indústria, no comércio, no serviços públicos. Né? Então, um partido trabalhista tem que ter linha direta com esse povo, ouvir, dar abrigo às suas demandas e reivindicações e, digamos que, num bom sentido, se esparramar nessa base de trabalhadores. Da mesma forma, o PTB do Getúlio não é um partido que combate o setor produtivo, muito pelo contrário, vê no setor produtivo uma questão estratégica para o país. E tem a intelectualidade, tem os artistas, né? O Getúlio, através da Rádio Nacional, Lorival Fontes, tão criticado porque o desconhecem, tinha uma ligação muito forte com a questão da cultura. E aqui no estado de São Paulo, é um estado onde a cultura é muito forte. Nós temos a música caipira, a música de raiz, o samba paulista, que é o batuque, porque era lá ligado aos terreiros, de café, às fazendas, etc. Temos um pensamento acadêmico muito forte, via, por exemplo, Unicamp, via USP e outras instituições, outros institutos. São pessoas que estão produzindo, trabalhando e que muitas vezes não têm acesso a um partido, não se identificam com um projeto partidário. Então eu queria saber como é que o PTB vai se esparramar nessa base. Porque não basta ter uma boa proposta, ser programático, resgatar o processo histórico, tem que chegar nesse povo. Como é que faz? Esse é o esforço realmente aí grande que o nosso pessoal está fazendo aqui em São Paulo, em todas as partes do país, né, de levar essa mensagem trabalhista como realmente uma questão do melhor da política brasileira que já se fez até hoje. Tá. Né? Nossos companheiros têm estão nessa tarefa de levar isso aí. O trabalhismo, você mencionou, ok, tem a questão operária central, São Paulo, esse centro operário espetacular, estrondoso, né? É essa questão, mas o trabalhismo é a concepção da nação. Sim. Inclusive, o trabalhador, ele, quando se insere apenas na sua relação de trabalho, ele se insere com um trabalhador nacional, ele se insere com um empregador nacional, se insere com um empregador multinacional, que decide coisas fora do mundo dele, e ele, né, dentro da própria, mesmo sendo empresa nacional, ele está ali também sujeito a regras tal, fora do mundo dele. O trabalhismo concebe, né, que o trabalhador, esse ser trabalhador, com seus direitos, por isso fez a CLT, né, por isso fez a aposentadoria, a previdência social, ele é um trabalhador, ele tem a sua a sua marca, as suas necessidades, as suas angústias, os seus desejos. Isto só pode ser melhor conquistado se ele tiver também a compreensão da nação brasileira. Certo. Se ele se sentir parte da nação brasileira. Sim. E parte da nação brasileira, você joga o povo todo dentro. Sim. Todo dentro. Nesse discurso do presidencialismo, eu saudei lá os deputados que se reuniam naquela concha aberta, convexa, para receber as bênçãos dos céus e para jogar o povo para dentro. Sim, sim. Para jogar o povo para dentro. Então, o trabalhismo, ele tem essa concepção daquela concha convexa lá do Congresso, é bem expressivo disso. Sim, sim. É jogar o povo para dentro. Tá. Jogar o povo para dentro. Seja a natureza que for. Né? É evidente que uma pessoa com características fascistas, nazistas, cruéis, desumanas e tal, é evidente que nem vai querer contato com a gente. Certo. Isso aí é da política, do processo político. Agora,
nós dialogamos com o povo brasileiro de uma maneira muito abrangente. Sim. Muito abrangente, com muita compreensão, né, de que nós vamos além das questões específicas, concretas do dia a dia da política. Claro. A política é uma coisa criativa para nós, que vai na sua dinâmica, que vai na sua criatividade e que vai no futuro. Nós invocamos, vocês invocamos o passado? Sim, invocamos o passado, para nos dar solidez, para compreender o Brasil de hoje, sim. E nos ajudar a construir um pensamento para o Brasil de amanhã. Perfeito. Era que o trabalhismo fecha isso aí, em qualquer lugar, São Paulo, qualquer lugar, nós estamos tendo acolhida. Perfeito. A referência ao passado ela é necessária, então um pensador alemão, o Adorno, que ele diz assim, só constrói seu futuro quem conhece seu passado. Então me parece indispensável conhecer o trabalhismo, porque não é Getúlio e Jango, é Getúlio, Oswaldo Aranha, Werneck, depois o próprio Prestes, que se incorporou futuramente ao partido. É Darcy Ribeiro, um dos homens mais brilhantes que a humanidade já conheceu, não é? E tantas outras, Abdias Nascimento, aliás, ele foi ao MASP agora ver os quadros dele lá, maravilhosos. Então, muita gente boa, a Beth Carvalho, a sambista Beth Carvalho, né? Companheira nossa, extraordinária. Artista extraordinária. Então, tem muita gente boa, tem muita referência que não param no Getúlio. Getúlio é o tronco, né? Positivismo, Getúlio, nacionalismo, e depois tem os galhos das árvores e os frutos, que disse bem aqui o nosso Vivaldo, a CLT, a Justiça do Trabalho, a Previdência Social, as bases da indústria nacional, a Petrobras, a Eletrobras, enfim, o povo e o Estado brasileiro, né? Que o Estado não é um ente abstrato e o povo também não é. Então, quando o povo se sente integrado e o Estado abriga, digamos, as demandas do povo, o processo avança como vocês fizeram na Constituinte. Eu também, porque eu participava daquela reunião lá no sindicato, debatia tudo, a gente não tinha muita ideia do que era uma Constituinte, então debatíamos tudo, né? E vocês fizeram a decantação disso por meio de emendas, etc., que resultaram na mais progressista Constituição brasileira, talvez uma das mais progressistas do mundo. Então, Vivaldo, eu quero encerrar essa nossa conversa e dizer que eu fiquei muito feliz em bater esse papo contigo, e nós vamos pegar esse material, porque é como no cinema, eu estou aqui com o André Gaeta, que é da área de cinema, no cinema tem o chamado copião, né? Aí tem que ir lá na sala de montagem lá, fazer os cortes, fazer as edições, fazer quando precisa a dublagem, né? Então esse é o processo que nós vamos fazer depois, que é a edição. Bem, mas não basta apenas produzir um bom conteúdo, fazer uma boa ou várias edições, gerar um produto e um subproduto e botar na gaveta. Não, isso tem que ir para o mundo. E aí é a minha última fala deste bate-papo, que é como o novo PTB pretende levar esses conteúdos por meio das redes sociais. Vocês estão atentos às redes sociais? E se você não estiver, enquanto jornalista ou homem de comunicação, faço aqui no bom sentido um alerta. Não descuide das redes sociais. A grande caixa de ressonância do povo são as redes sociais. E o brasileiro está entre os povos que mais utilizam o celular. Eu vejo pela minha família, né, tem família do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Minas, minha família é nacionalmente distribuída. E como é que a gente se comunica? Pelo WhatsApp. Na dúvida, temos ciência disso, né? Temos o dever de acompanhar isso aí. Eu já estou pensando, essa nossa entrevista aqui, que me agradou tanto, Franzinho, me agradou tanto. Você é um jornalista realmente já reconhecido aí, sabe conduzir uma conversa dessa com tanta grandeza, né, superioridade, no caminho correto, tal, isso é importante. Já estou pensando aqui, nossos amigos aí vão debulhar isso aí, jogar isso na rede social da maneira mais ampla possível aí, né? Além das suas áreas aí, que você, né, como entrevistador, joga as suas coisas aí,
mas realmente nós temos muita consciência do nosso dever de fazer isso e já imagino o nosso pessoal debulhando essa entrevista sua aí para jogar realmente no mundo, nas diversas áreas aí de possibilidades. Perfeito, perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo, voltar aqui ao início da conversa, agradecer muitíssimo o Sintoresp, na figura do seu presidente Francisco Calazans Lacerda, do seu secretário-geral Rubens, os meninos que nos apoiaram aqui, muito o Isaac, o Fabinho, a Andréia e todos que nos ajudaram, porque todo o trabalho humano que presta tem que ser um trabalho coletivo. E então depois nós vamos ter mais gente nos ajudando na edição e, digamos, na divulgação. Agradecer primeiro a casa, casa que tem uma tradição de bem atender, com educação, com hospitalidade, né? Então, muito obrigado. E agradecer muitíssimo o Evaldo Barbosa, porque jornalista vai trabalhando e aprendendo, né? Como a gente ganha pouco, tem uma vantagem, que você aprende, até um ganho, no ganho do aprendizado. Muitíssimo obrigado, desejo êxito e que o projeto de refundação do PTB se viabilize, não como um projeto do Vivaldo, do Tarcísio, de outros amigos nossos, mas se viabilize como uma necessidade cívica do povo brasileiro. É isso aí, você disse tudo. Eu agradeço também e digo que saí daqui aprendendo mais do que eu sabia. Obrigado, gente. Um forte abraço e até a próxima. Se quiser mais, agora pode.